e pela primeira vez na história. É o destino. Era uma expressão para tirar onda e acabou virando uma profecia. Uma profecia para tricolores e vascaínos. Naquele 21 de julho, o clássico marcava a reabertura do Maracanã para os clubes cariocas. Foi um clássico com um gol de Juninho, que reestreava. Pedro Quem no cruzamento, olha a chegada do Juninho! É do Vasco! Juninho! Foi um clássico com Fred recebendo cartão vermelho. Fred foi de braço, vai ser expulso. Cartão vermelho para Fred. A festa do Vasco com a vitória e a tristeza do Fluminense com a derrota ficaram nos 90 minutos. Era cedo para imaginar que os dois times chegariam à última rodada com muitas chances de cair juntos. Principalmente o Fluminense, campeão brasileiro do ano passado. Quase 3 meses depois, os caminhos dos rivais voltaram a se cruzar em Florianópolis em novo triunfo vascaíno. Mas aí, já com as duas equipes olhando para baixo e com objetivos claros: lutar contra a queda. Temos que ganhar. Então vai ser um jogo muito difícil, complicado, mas temos totais condições de ganhar. Aliás, 2013 foi um ano em que o Vasco venceu apenas 3 clássicos estaduais. Todos em cima do Fluminense, que jogou 11 clássicos e não ganhou nenhum. Perdeu 8 e empatou 3. São 2 campanhas, independentemente do que aconteça logo mais, de números desastrosos. Juntos, sofreram 102 gols. O Vasco foi vazado 56 vezes e tem a 3ª pior defesa. Juntos, somam 31 derrotas. O Fluminense, com 16, foi o 4º time que mais perdeu. Some-se ao desempenho no Brasileirão, uma temporada inteira de insucessos no Campeonato Estadual, na Copa do Brasil. O Fluminense está eliminado. E até na Libertadores, no caso tricolor. O Fluminense dá adeus à Taça Libertadores. O ano vai chegar ao fim com uma única chance de boa notícia: evitar a segundona. A gente começa a pensar um monte de coisa negativa que não pode. A gente está trabalhando para não pensar dessa forma, até porque fazendo a nossa parte a gente sabe que coisas boas vão acontecer. 3 técnicos nas Laranjeiras: Abel, Luxemburgo e Dorival. Trocas no atacado dentro de campo também. 37 jogadores diferentes ao longo do Brasileirão. Filme repetido em São Januário: Paulo Tuori, Dorival e Adilson Batista. E quase 4 times diferentes vestiram a camisa do Vasco. 42 jogadores foram utilizados durante o campeonato. Você via que faltavam jogadores, faltava elenco, faltava qualidade. E isso se comprovou no Campeonato Brasileiro. Mudanças que não impediram a queda livre na tabela. Esses são os gráficos de Vasco e Fluminense ao longo das 37 rodadas. Fica claro que o desempenho foi piorando e justamente na reta final, os 2 times não conseguiram uma arrancada salvadora. Déjà vu. Usamos a expressão para falar de algo já visto ou já vivido. É aquela sensação estranha de você estar num lugar que você acha que já esteve, mas não consegue lembrar. Ou de viver uma experiência repetida que você também não consegue lembrar. No caso dos vascaínos e dos tricolores, o déjà vu pode ser de verdade. Do meio para o fim da década de 90, o Fluminense caiu 3 vezes. Em 96, da primeira para a segunda, num campeonato marcado por escândalos de arbitragem envolvendo o então presidente da comissão de árbitros, Ivens Mendes. Houve uma virada de mesa que não serviu para o clube aprender a lição, tanto que em 97 foi novamente rebaixado e em 98 da 2ª para a 3ª divisão, praticamente o fundo do poço. Desde então, os tricolores ficaram mal acostumados. O Fluminense ganhou campeonatos cariocas, Copa do Brasil, 2 Brasileirões, decidiu a Libertadores e a Copa Sul-Americana. Virou referência no mercado, sempre atraindo grandes astros para as Laranjeiras.
Por isso, ver o campeão brasileiro de 2012 à beira do abismo na temporada seguinte é muito estranho. Na hora que você pega o elenco do Fluminense, que é a mesma base que deu certo o ano passado, e você vê o Wellington Nem saindo, você vê o Thiago Neves saindo e não chegando nenhum jogador para o lugar deles, você fala, talvez o Fluminense não brigue pelo título, talvez o Fluminense se distancie da Libertadores. Agora, brigar para não cair, com risco na última rodada real de ser rebaixado, acho que ninguém imaginava. A memória dos vascaínos é ainda mais fresquinha. Em 2008, eles viveram a experiência do primeiro e único rebaixamento. Foi uma tarde de domingo dramática em São Januário, com um torcedor ameaçando pular da marquise do estádio. Mas assim como o Fluminense, o Vasco deu uma resposta positiva depois. Ganhou a Copa do Brasil, foi vice-campeão brasileiro e fez boas campanhas na Libertadores e na Copa Sul-Americana. Por isso, essa possibilidade de nova queda em tão pouco tempo não tem graça nenhuma. Torcedores vascaínos, torcedores tricolores, com festa ou com tristeza, 2013 vai ficar marcado na história dos clubes. É o destino.